Olá, queridos amigos do Jornal Diário de Rio Mafra. Hoje nós estamos aqui com a nossa convidada em comemoração ao Dia do Jornalista. Estamos aqui com a Priscila Fernandes. Olá, Fernanda. Olá, espectadores, do Diário de Rio Mafra. Um prazer estar aqui hoje com vocês. Então, explica pra gente quando que começou esse interesse pelo jornalismo. Na verdade, eu acho que foi uma coisa que foi ocorrendo. Eu sempre gostei de escrever, de estar lendo, de estar pesquisando, assim, desde a época da escola mesmo, desde a época do ensino fundamental, ali 7ª e 8ª, eu tive alguns professores que valorizavam muito essa questão e eu gostava muito de história e geografia na época. E aí eu comecei a pesquisar e aprender um pouco mais. Na época eu acabei me interessando um pouco por política também. E passou, daí fui para o ensino médio, continuei gostando e lendo, e quando chegou a hora de fazer faculdade, eu estava entre fazer história e fazer jornalismo. Só que eu queria fazer história para trabalhar com fonte, ser meio arqueóloga, sabe? Uma coisa meio fora da nossa possibilidade real. E aí eu até fiz o vestibular para história, aqui em Mafra, fiz o vestibular na Federal e fiz o ProUni na época para jornalismo. E daí eu acabei passando e cursei e estou aí. E como que foi o início da tua carreira nessa área? Então, daí na época da faculdade a gente aprende muito, a gente aprende sobre jornalismo impresso, que nem aqui no Diário, sobre o rádio, que é onde eu trabalho hoje, eu trabalho na Nova Era, e pude passar por vários lugares, assim, aprender várias coisas na época da faculdade. Trabalhei com assessoria de comunicação, que é uma área também do jornalismo, porque a gente hoje muitas vezes pensa mais em redação, mas o jornalismo ele é muito amplo. Você pode trabalhar com várias coisas. Você pode trabalhar na área corporativa, com assessoria de comunicação, ou na prefeitura, por exemplo. Pode trabalhar como jornalista de redação mesmo, que é, por exemplo, meu primeiro emprego como jornalista mesmo foi aqui no Diário. Foi aqui no Diarinho, em 2011. Então, eu trabalhei um tempo ali na Cinemateca, como assessoria de comunicação, trabalhei com produção. E nesse mesmo período, apesar de eu estar morando em Curitiba, quando eu entrava em férias, eu vinha fazer um estágio voluntário aqui no Diário. E onde eu pude aprender muito com o repórter aqui da época, com toda a equipe, com a Elisângela. Eu aprendi muito sobre a função de jornalista, sabe? Porque você aprende na faculdade muita coisa, mas na hora da mão na massa é muito diferente. Então foi assim, e daí eu acabei depois vindo trabalhar aqui no Diário, trabalhei aqui alguns anos, daí saí para ir para trabalhar na prefeitura, que era um desafio diferente, porque eu acho que muitas vezes é legal você passar por vários lugares que você vai aprendendo. Todo lugar te ensina muita coisa, todo lugar te faz crescer enquanto profissional mesmo. Realmente. E hoje em dia é uma área muito ampla também por causa das redes sociais, Tem todo o trabalho com as redes sociais do jornalismo através dessas redes também, Exatamente. Eu vejo que a função de repórter em si mudou muito. Por exemplo, quando eu trabalhava aqui no Diário, a gente ia muito para a rua, mas a gente tinha que levar o quê? Tinha que levar a câmera, que era pesada, tinha que estar levando o bloquinho, que eu, na época, eu sempre falo, o melhor amigo do jornalista na época era o papel e a caneta. Hoje eu brinco que é papel, caneta e celular, que não dá para ficar sem. Mas a gente tinha que levar muito mais material. Hoje em dia, você estando no seu celular, você consegue gravar a entrevista, você consegue tirar a foto, você consegue anotar as informações, você consegue fazer tudo com um único objeto. Então, mudou muito. E o jornalista hoje ele tem que ser muito multiplataforma. O próprio Diário, quando eu estava aqui, ele era só impresso. Hoje não, vocês têm também a questão das redes sociais, tem o canal, então ampliou muito. E eu acho que o profissional hoje de jornalismo, profissional de comunicação, ele tem que estar aberto para isso, para as redes sociais, tem que gostar de falar, gostar de estar antenado realmente, porque eu vejo que o mundo está mudando, as comunicações estão ampliando. Por exemplo, quando eu saí da faculdade, não tinha Facebook, era Orkut ainda, e ainda assim não era uma fonte de informação, e hoje não. Hoje o Facebook ele é muito importante para o profissional de comunicação. Então tem que estar muito atento a isso, e as redes sociais vieram com tudo. Tem que estar sempre atento às mudanças, E já entrando nessa área de mudanças, assim, essa é uma área já que passou por vários processos, para chegar até onde é hoje, vai passar ainda por muitos processos futuramente. E como que era o processo da montagem de um jornal antigamente? Na verdade, mudou muito, que nem eu estava comentando. Eu peguei uma fase já muito melhor. Eu acho que quem trabalhou
nos primórdios das redações, era muito mais difícil. Hoje já é muito mais tranquilo. Por exemplo, quando eu trabalhei aqui no Diário, a gente saía, ia fazer as reportagens, levava, né, papel, caneta, levava a câmera para fazer a foto, mas já era digital, apesar de que as câmeras eram muito mais simples, mas já era digital. Antes não, na época da minha faculdade eu ainda peguei o filme em rolo, que a gente tinha que você fazer a foto, tinha que revelar para daí usar. Então mudou muito. Tudo era muito mais demorado. Hoje você consegue, você vai fazer uma reportagem, por exemplo, daqui a pouco você saiu de uma reportagem, você já consegue, se você tem uma internet boa, está mandando as informações para o teu diagramador, ele já está montando a reportagem, já está diagramando, colocando a foto, né? Então você consegue fazer tudo muito fora da redação. E antes não, você tinha que sair lá de onde você tinha ido fazer a matéria, para vir para a redação, para montar esse material, e mudou em todos os setores. Mudou no jornalismo impresso, mudou no rádio também. Eu vejo que, da mesma forma, né, a tecnologia, hoje eu saio para fazer uma gravação. Quando eu comecei na rádio, a gente usava gravadores como esse. Existiam alguns menores também. Mas hoje o que eu faço? Eu levo o meu celular, a gente tem um aplicativo, eu gravo a matéria ali. Quando possível, eu já mando para quem vai editar, ou às vezes sou eu que vou editar, não, mas eu já posso mandar para quem vai editar, a pessoa já vai editando. Quando eu chego lá na rádio, essa matéria já pode estar pronta, por exemplo. E então facilitou muito, né? Hoje tudo é mais dinâmico. Ao mesmo tempo que facilitou, a informação é muito rápida, então você tem que estar muito atento a estar checando as informações também, mas também produzindo muito rápido, tá desenvolvendo tudo muito rápido, né? Então eu acho que mudou muito e possibilitou também mais acesso, né, às pessoas à informação. Por exemplo, a questão de você estar divulgando mesmo nas multiplataformas. O jornalismo ele cresceu muito com isso também, né? Claro que veio o grande prós disso é que você tem uma informação muito mais rápida e, ao mesmo tempo, isso dificulta muitas vezes uma informação mais checada, uma informação mais de qualidade, que é um ponto importante também do jornalismo. Realmente. E durante toda a sua carreira, você teve alguma notícia, alguma reportagem que você mesma fez que chocou ou te deixou uma marca para você? Eu acho que tem várias. Tem uma aqui no Diário que me marcou muito, que foi bem legal, que foi na época que estavam querendo fechar o cinema, que foi a primeira vez que foi fechada o Cinema City. E eu acompanhei bem de perto todo o processo, desde o tombamento, né, enquanto patrimônio, enquanto o prédio ali como patrimônio. Então eu pude acompanhar tudo isso, pude acompanhar o movimento dos empresários, das entidades de classe, lutando para que o cinema não fosse fechado, para que ele fosse tombado. E tudo isso culminou, toda essa movimentação, tudo isso culminou com a questão de o cinema ser tombado. E mais tarde a gente teve a boa notícia de que ele foi comprado, na verdade foi feito um termo, enfim, e ele hoje é da rede Cine Plus. Então é legal quando você conta uma história e essa história termina bem. Então isso me marcou muito por estar acompanhando tudo isso. E eu também me marca muito matérias da área de saúde, quando você faz, às vezes é uma informaçãozinha que você conta ali, que às vezes faz diferença na vida de uma pessoa. Teve uma reportagem que eu fiz sobre a questão do autismo com a Fernanda, e eu não tinha muito conhecimento sobre o autismo, os diversos tipos, né? E eu pude aprender muito sobre isso. Eu pude conversar com uma mãe, pude conversar com um médico, pude conversar com profissionais da área da educação, falando um pouco sobre inclusão. Então, a gente, ao mesmo tempo que você pesquisa para você levar o melhor para o teu ouvinte, para o teu leitor, você também aprende muito. Então, eu acho que essas histórias marcam muita gente. Tanto quanto você contar uma história emocionante, uma história positiva, quanto você, às vezes, transformar a vida de alguém. Porque, às vezes, uma reportagem, uma coisa que você faz, né, Fernanda, sem pensar que vai ter uma grande importância, às vezes alguém vai chegar para você e vai falar: poxa, aquela reportagem que você fez, Fernanda, me chamou a atenção, eu não sabia que isso poderia ser legal para mim, ou eu não sabia, uma reportagem de saúde, eu não sabia que isso era sintoma disso, eu acabei indo procurar um médico. Então, eu acho que são pequenas coisas que a gente faz que podem, às vezes, ajudar alguém, transformar alguém. E eu acho que esse é um dos grandes papéis do jornalismo. É você, de alguma forma, levar a informação e tornar uma sociedade melhor. Realmente. E em comemoração ao Dia do Jornalista, né, que vai ser no dia 7 de abril agora, você tem alguma mensagem, alguma consideração para deixar para os nossos leitores, até para quem quer entrar nessa área, né? Tem alguma mensagem para deixar para eles?
Eu acredito que num ano como esse, né, um ano de eleição, eu acho que é muito importante, quando a gente fala em jornalismo, a gente está falando do cuidado, né, com as fake news. Eu acredito que terão grandes campanhas nesse ano, né, até o Tribunal Superior Eleitoral está batendo muito nessas teclas, até na questão com as redes sociais, o Facebook, o WhatsApp, o Telegram. Mas eu acho que é muito importante a gente pensar sobre isso. A gente está buscando, né, boas fontes de informação, boas fontes que realmente levem a informação checada, a informação qualificada. Eu acredito que o WhatsApp, o Facebook, eles realmente são boas fontes de informação para a gente, mas a gente também tem que pensar quem eu estou seguindo no Facebook. Da onde veio aquela informação para mim no WhatsApp? Essa fonte é confiável? Se eu tiver dúvida, eu vou, de repente, receber aquela informação, vou pesquisar em outros canais de informação, outros canais de comunicação, para checar aquela determinada informação, justamente para que eu também não repasse fake news, para que eu possa, né, seja eu um profissional de comunicação, ou seja eu também a Priscila, né, pessoa, tá realmente informando as pessoas com qualidade. Eu acho que todos nós, independente da profissão, nós temos esse papel, essa responsabilidade, né, de estar realmente levando uma boa informação, a gente ser divulgadores de notícias verídicas, né? E acredito que esse ano, por conta das eleições, será muito importante essa questão, né? Até porque, com a transformação que a pandemia trouxe na comunicação, a gente viu, né, essa difusão da fake news, desde a questão de várias notícias na época sobre a questão do Covid. Então, eu acho que tudo isso fez com que a gente também possa refletir sobre isso. E eu acho que a grande mensagem que eu deixo, né, para os ouvintes, né, para os espectadores, no que diz respeito à questão do jornalismo, é isso, de busquem boas fontes de informação, busquem estar checando o que vocês estão recebendo, tá vendo se a fonte é qualificada, se a informação realmente é verídica. E para quem, de repente, está querendo seguir a área de jornalismo, eu acho que é isso também, né, busque estar sempre lendo. Eu acho que é importante o jornalista estar lendo, estar buscando boas fontes de informação. Hoje a gente tem, né, não só a televisão, o rádio, mas a gente tem muito material legal também nas redes sociais, com bons podcasts, com bons materiais. Então, eu acho que é muito importante, para quem quer seguir na área da comunicação como um todo, tá buscando boas fontes de informação, tá informado, tá sempre lendo, tá sabendo o que está acontecendo na cidade, porque eu acho que é fundamental que a gente esteja antenado no mundo, né, mas também no que acontece na nossa cidade, para que a gente realmente possa levar uma informação de qualidade. Então, muito obrigada pela sua participação hoje aqui, Priscila. É muito sempre legal saber sobre essa área, né, que é uma área tão ampla. Eu que agradeço, Fernanda, agradeço a toda a equipe, agradeço a Elisângela pelo convite. Eu acho que é sempre bom a gente retornar, né, a um local que fez parte da minha trajetória profissional e pelo qual eu tenho um carinho muito especial, porque eu comecei como estagiária, depois eu pude trabalhar aqui, é um lugar que eu levo com um grande carinho, com grande importância na minha carreira. Eu agradeço imensamente pela lembrança. Nós que agradecemos. Mais entrevistas como essa você encontra no nosso jornal impresso, nas nossas redes sociais e no nosso site www.diarioderiomafra.com.br.